Atos, capítulo 7, o verso de número 22 e 23. Diz assim: E Moisés foi instruído em toda a ciência Eu falei 7, é 27, né? Isso. Falei, não é essa leitura? Não é o que eu fiz? É 27. Se eu falei 7, é 27. Atos 27, verso 22 e 23. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Amém. Coloca a NVI, por favor, no verso 22. Aqui a gente vai ver, irmãos, e atentar primeiramente para esse verso aqui. Veja que Paulo está sendo recomendado. Uma recomendação para Paulo, hoje para mim, para você. Qual é a recomendação, igreja? Tenha coragem, né? Tenha ânimo. Em qual momento? É porque, olha só, não sei se você conhece aqui a história, mas o contexto fala, irmãos, de um naufrágio. Para você entender aqui, eu vou resumir. A Bíblia está nos mostrando aqui que a situação era tão séria, era como se fosse ali um furacão, um tufão, que então alcançou aquele barco. A força do vento era tão violenta que, olha o que o versículo está dizendo, que o navio será então destruído, ou seja, o navio não vai servir mais, acabar, né? Tamanha força do vento, da tempestade. O naufrágio foi tão, irmãos, né, assim, com impacto, eu vejo de uma forma violenta. E a Bíblia está dizendo aqui nesse versículo 22, que mesmo com toda essa tempestade, o Senhor está então dando a ele no coração a palavra de segurança. A palavra que o Senhor está entregando é que eles não seriam destruídos. Talvez, irmãos, a mensagem que o Senhor coloca no meu coração é essa, né? Essa parte, claramente a gente vai falar mais, mas é essa parte aqui que o Espírito Santo me chama a atenção para transmitir à igreja. Vamos aprofundar nisso aqui hoje. Olha só, a Bíblia está nos mostrando de uma grande tribulação. A Bíblia está falando, irmãos, de uma grande tempestade. E o que você observa aí no versículo 22? Na visitação do anjo, eu vejo que Paulo está tendo uma experiência com Deus, mesmo em meio a toda tribulação, tempestade. É isso que nós precisamos assimilar. Claro que a gente não passa o que ele passou, mas nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e a gente pode então tirar as conclusões. Quais são os ventos fortes que têm vindo contra a sua vida? Quais são as tempestades que você está enfrentando? Deus está nos mostrando aqui hoje, irmãos, que mesmo diante das tempestades, nós podemos ter experiências com Deus. Veja que a visitação do anjo naquela tempestade está fazendo Paulo então ter, irmãos, um momento específico com Deus. Sabe o que eu estava meditando hoje? Quantas pessoas que dizem assim, por causa das lutas, né, não consigo buscar a Deus, por causa dos problemas, as dificuldades, eu não consigo me envolver com Deus. Irmãos, Paulo está se envolvendo com Deus, tendo uma experiência com Deus, em meio a uma grande
tribulação, há uma grande tempestade. Isso, irmãos, é para nos ensinar que não importa o momento, a fase, a estação, a condição que estamos vivendo. A gente tem que parar de dar desculpas, parar de falar coisas que muitas vezes é tudo que o inimigo quer, para a gente de vez desistir do propósito, aonde então não está dando certo porque o vento forte contrário, não está dando certo de se firmar com Deus porque a luta é grande, olha, eu não estou conseguindo porque a adversidade, a perseguição está demais. Quantas pessoas que usam desses argumentos e vivem dando desculpas, ou porque não se aprofundam em Deus, porque não tenham a condição de buscar a Deus. Eu estou mal, está difícil. Quantas pessoas ficam falando assim, eu não tenho condições de me aprofundar em Deus, eu não tenho condições de ter experiências novas em Deus, eu não tenho condições de me envolver com Deus, eu não tenho cabeça para isso. A frase que muita gente usa. Paulo está tendo experiência com Deus. Qual é o momento, igreja? Um momento de tempestade. Um momento, irmãos, de um grande furacão que levou aquele navio, irmãos, a ser destruído. Mas o que me chama a atenção é que na experiência com Deus que Paulo está tendo, o Senhor está dando a ele uma palavra. Qual é a palavra inicial? Vocês não vão ser destruídos. Grande é a tempestade, o navio vai acabar, vai ser destruído, como está aí na tela. O navio não vai prestar para mais nada depois. Mas Paulo, olha, eu te dou a garantia que nenhum de vocês perderá a vida. E eu fico analisando, irmãos, você já viu quantas coisas que a gente perde na vida e a gente continua diante do propósito que o Senhor tem para nós? Às vezes a pessoa fala assim, eu perdi, vamos dar um exemplo aqui, eu perdi a oportunidade de emprego, eu perdi a saúde, tem gente que eu perdi o casamento, tem gente que fala assim, eu perdi isso, aquilo. Mas, irmãos, o melhor da vida está em você, o fôlego de vida para poder dar a volta por cima. Paulo está recebendo a notícia do Espírito Santo, do anjo de Deus ali, o navio vai se perder, mas nenhum de vocês vão se perder. O navio não vai prestar para mais nada, mas vocês não serão destruídos. E sabe qual foi o momento, irmãos, dessa experiência que Paulo está tendo com Deus ali? Foi um momento que eles já tinham perdido a esperança de vida. Porque eles estavam olhando, irmãos, para um lado, para o outro, estavam olhando para a circunstância. O vento era forte, igreja. Depois, quem tiver interesse, leia todo o capítulo 27 aqui, você vai ver, irmãos, o vento era terrível, era forte, era, irmãos, um tufão. Quando então alcançou aquele barco, a violência daquele vento, irmãos, fez com que o navio ali, o barco, fosse totalmente destruído. Mas mesmo assim, com uma palavra que Paulo está recebendo, diante de tempestade, vento forte, contrário, medo, insegurança, incerteza, o Senhor está dizendo assim, tenha coragem, tenha bom ânimo. A NVI nos mostra aí, igreja, no momento de experiência, o anjo vem e fala para ele o que, igreja? Tenha coragem. Você pode interagir comigo, irmãos? Diga assim, no momento da tempestade, diga no momento terrível da vida, diga eu preciso ter coragem. Agora diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, tenha coragem, tenha bom ânimo. Sabe por quê, irmãos? Você vai precisar disso, porque você vai olhar para o lado, você vai ver a tempestade acabando com tudo.
Você vai olhar para o outro lado, irmãos, tudo está sendo destruído, as coisas estão se perdendo, as coisas estão se acabando, mas o Espírito de Deus está dizendo: tenha coragem, você não vai ser destruído. A sua volta, tudo está acabando, mas você, aí Deus fala, né? Com você o papo é diferente, com você o diabo não vai te destruir. As coisas à sua volta acabam, é destruído, mas com vocês, nenhum de vocês perderão a vida, diz aqui o anjo de Deus para Paulo. E hoje o Senhor falando então conosco. Amém, igreja? E eu creio nessa palavra, irmãos, que mesmo diante de tudo isso, Paulo, ele teve então essa experiência com Deus. O Espírito de Deus veio, com uma orientação, uma recomendação. Guarde isso, igreja. Qual foi a recomendação? Tenha coragem. Você vai olhar para o seu lado, às vezes está tudo se acabando, tudo sendo destruído. Você vai olhar para frente, para trás, você vai ver, irmãos, a sua volta, tudo se perdendo. Mas olha para a sua vida, porque você não vai ser destruído. Tudo à sua volta pode estar indo de mal a pior, mas Deus não vai deixar você se perder. Deus não vai deixar, irmãos, você ser destruído. Creia nessa palavra, acredite. Eu fico pensando, irmãos, agora entrando no versículo 23, o Paulo está dizendo aqui, agora contando a experiência que ele teve com Deus. Ele estava contando para os que estavam ali juntamente com ele naquele barco. O Paulo estava contando para eles: olha, na noite passada eu tive uma experiência com Deus, o anjo do Senhor a quem eu sirvo, a quem eu pertenço, o meu Deus, a qual eu estou dedicando a minha vida a ele deu a palavra dizendo para não ter medo, para não ficar olhando para a circunstância. E agora, igreja, veja que o Senhor está mostrando que aquela palavra que Paulo, ele recebe, foi uma palavra, irmãos, para que o Paulo não viesse se desesperar. Até comentava ontem com a igreja, duas coisas importantes. Eu vou passar aqui sobre essa palavra. Quem quiser depois assistir, já está no YouTube, a mensagem de ontem, já compartilhamos. Veja que o texto é o mesmo, mas as inspirações é diferente. O que eu falei até agora, irmãos, se você assistir lá ontem no culto, você vai ver que não falei nada disso no dia de ontem. E hoje o Senhor está falando dessa experiência, desse momento com Deus, que o Senhor quer que a gente tenha, mesmo em meio a toda tempestade, ao meio de todo, vamos dizer assim, um rebuliço que está acontecendo na sua vida, diante das coisas, está tudo, você olha, fala assim, mas está tudo fora do normal, está tudo, assim, não sei o que está acontecendo. Não temas, com você não haverá destruição. Pode estar tudo à sua volta, irmãos, fora do eixo, fora do acerto ali. Mas você, Deus, ele tem um olhar especial para a sua vida. Amém, igreja? Digam graças a Deus. E Paulo, então, no versículo 23, está contando a experiência que ele teve com a presença de Deus, vinda ali. Duas coisas eu destaquei ontem. Vamos relembrar aqui quais são as duas coisas. Paulo está dizendo assim, no versículo 23. O anjo apareceu e disse, do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Volta para aquela versão, por favor, para a gente pegar aqui: ao Deus a quem eu sirvo e o Deus que então eu sou. Amém, igreja? Vamos ler nessa versão aí? Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Amém. Olha só, de quem eu sou, o Deus de quem eu sou. Igreja, para a gente ir para a oração, eu quero fazer você lembrar, trazer em memória essa declaração que Paulo está fazendo, naquele ambiente de tempestade,
tribulação, de desespero para muitas pessoas ali. Veja o que o anjo fez o Paulo lembrar: o Deus a quem eu sou, né? Eu tenho um Deus que eu sirvo e que esteve comigo e que está agora também, né, na minha vida. E é isso que a gente precisa fazer, irmãos, diariamente. Não só por declarações, mas nós temos que estar com toda a convicção, através da palavra, a fé. A gente tem que estar, irmãos, declarando isso em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis. Eu sou de Deus. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Eu sou de Deus. Aí na hora que você estiver enfrentando a luta, você tem que lembrar: eu sou de Deus. Na hora da tempestade, na hora que as coisas não estão dando certo, eu sou de Deus. Na hora da enfermidade, na hora, irmãos, do desemprego, na hora das batalhas cravadas, quando você olha e fala assim: e agora? Eu sou de Deus. Falar isso dentro da igreja parece ser, irmãos, coisas que a gente já sabe há muito tempo. É verdade. Mas muitas pessoas, na hora da aflição, ela esquece disso. Na hora da luta, irmãos, na hora do aperto, na hora da perseguição, na hora da ofensa, nós temos que dizer: eu sou de Deus. Porque quando você está dizendo isso, irmãos, dentro de você vai vir a coragem, vai vir a esperança. Eu sou de Deus. Qual que é a declaração do Espírito de Deus para Paulo? Tudo vai acabar, mas vocês não vão perder a vida. Entende, irmãos? Aqui a parte que Deus está nos entregando hoje. Estou passando a pior fase da minha vida, mas a declaração é: eu sou de Deus, vou dar a volta por cima. Isso não vai destruir a minha vida, isso não vai acabar comigo, porque eu sou de Deus. Então, é isso que o povo de Deus precisa, irmãos, declarar, se posicionar, crer no coração. Eu acredito que Paulo, ele tomou aquela decisão, irmãos, clara, né? A decisão com firmeza: eu sou de Deus, o Deus a qual eu sirvo, Ele não vai me deixar ser destruído. Amém, igreja? Digam graças a Deus. E é isso que você precisa fazer, irmãos, não só agora. Agora é muito fácil, a gente aqui num ambiente propício para isso, é fácil falar que somos de Deus, é fácil falar que o Deus a quem nós servimos está comigo. Agora é fácil. Eu estou te encorajando, né, que através do Espírito Santo você seja motivado. Irmãos, na hora do momento difícil, você lembra disso: eu sou de Deus, e o Deus a quem eu sirvo, Ele está comigo, e isso não vai me destruir, né? Esse momento difícil não vai acabar comigo, essa luta não vai me matar, essa enfermidade, esse problema não vai me destruir, porque eu sou de Deus, e o Deus a qual eu sirvo para cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: o Deus a quem servimos, Ele está conosco para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Agora, igreja, você precisa resistir às tempestades. Olha só, igreja, o propósito existe. Propósito é como se você olhasse aquela declaração de Paulo, quando ele fala assim: eu avanço, né, para o alvo. Esquecendo-me das coisas para trás ficam, né? Eu avanço para o alvo. O alvo é o propósito. O alvo, irmãos, é onde nós vamos chegar, no objetivo final. Só que uma coisa é certa, irmãos: passar o vale da sombra da morte, que muitas pessoas estão se assustando, porque o próprio nome já é assustador: vale da sombra da morte.
Não, mas eu não vou olhar para isso, eu vou continuar andando, caminhando, estou passando pelo vale, mas eu vou dar glória a Deus, eu estou passando pela luta, mas eu vou dar glória a Deus, porque tem um propósito de Deus para se cumprir na minha vida, e eu não vou desistir. É o que nós temos que fazer, irmãos, crer no coração, que mesmo diante da tempestade, das lutas, existe um propósito, né, que deve se cumprir, e que as coisas que estão acontecendo, a tempestade, a tribulação, isso não vai te parar, em nome de Jesus. Continue você caminhando, seguindo no propósito que Deus te deu. Ele vai te dar condição de você então vencer todas as batalhas, lutas que você tem enfrentado para a glória de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Então vamos orar, fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe, fique na paz, fique com Deus.